Na Idade Média, o simples ato de respirar podia transformar-se em uma sentença de morte. Para um viajante contemporâneo que despertasse em uma aldeia do século XIII, o primeiro inimigo não seria um espadachim nem um senhor feudal irritadiço, mas um inimigo invisível, um mundo cheio de bactérias, parasitas e vírus diante dos quais não existiria nenhuma defesa. A medicina moderna, como antibióticos, vacinas, asepsia e análises clínicas, ainda levaria séculos para aparecer, e a maioria dos males que hoje consideramos menores transformava-se então em ameaças reais. Um corte no dedo, ao manusear uma ferramenta, podia infeccionar em horas, avançar pelo braço, gerar febre alta e provocar a morte antes que a noite caísse. Nenhum médico medieval poderia deter um processo séptico que hoje se resolve com uma simples dose de antibióticos. O ambiente cotidiano estava saturado de fontes de infecção. A água que corria por canais abertos misturava resíduos humanos, animais e restos de comida. Os poços praticamente não tinham proteção, e as chuvas arrastavam lixo, cadáveres de animais ou fezes diretamente para dentro deles. Beber essa água equivalia a ingerir um coquetel de bactérias mortais. Doenças como a disenteria, o cólera ou a febre tifoide eram recorrentes, especialmente nos meses quentes, e podiam dizimar populações rurais inteiras. Quem não estivesse habituado a essas bactérias, como seria o nosso hipotético visitante moderno, adoeceria em questão de horas com vômitos, diarreia severa e desidratação extrema que, sem tratamento, desembocariam na morte. A falta absoluta de higiene agravava qualquer tentativa de sobrevivência. Não existia a ideia de lavar as mãos antes de comer, e a relação entre sujeira e doença era desconhecida. Os médicos ainda estavam presos à teoria dos humores, que explicava a doença como desequilíbrios internos do corpo. Portanto, ninguém procurava eliminar micróbios que ninguém sabia que existiam. Em uma casa medieval, o chão era coberto de palha encharcada de urina, restos de comida, lama e umidade. Nesse terreno floresciam pulgas, percevejos e piolhos que transmitiam doenças sem cessar. Uma picada infectada ou uma dermatite por falta de higiene podiam transformar-se em abscessos que se espalhavam sem controle. A ameaça mais aterrorizante de todas eram as grandes pandemias. A peste bubônica, transmitida por pulgas infectadas que viajavam em ratos, devastou a Europa em várias ondas. A mais famosa, a peste negra, entre 1347 e 1351, exterminou entre um terço e a metade da população do continente. Seus sintomas, que incluíam bubões inchados, febre altíssima e manchas negras por hemorragias internas, avançavam com uma rapidez brutal. Em certas cidades, os mortos se amontoavam nas ruas e os vivos fugiam sem saber para onde ir. Para alguém do século XXI, sem imunidade prévia e sem acesso a antissépticos, antibióticos ou sequer água limpa, a probabilidade de morrer em poucos dias seria absoluta. Não era necessária uma pandemia para morrer por infecção. O tétano espreitava em cada prego enferrujado, em cada ferramenta de ferro, em cada ferida aberta. A gangrena era uma presença constante. Se um fragmento de madeira ou metal ficasse preso dentro do corpo, a carne começava a apodrecer enquanto o doente agonizava entre febres e delírios. A medicina medieval recorria a pomadas cheias de ervas sem efeito real ou a métodos ainda piores, como cauterizar a ferida com ferro em brasa. A dor era indescritível e o risco de morrer durante a intervenção era altíssimo. O parto era outra sentença de mortalidade. Uma mulher moderna, transportada para aquela época, estaria completamente indefesa, sem asepsia, sem instrumentos adequados, sem conhecimentos anatômicos precisos. Qualquer complicação podia ser fatal. As infecções puerperais matavam milhares de mulheres todos os anos, e os recém-nascidos também morriam em massa por doenças respiratórias, diarreias ou infecções do cordão umbilical. Metade das crianças não chegava aos 10 anos, e muitas não sobreviviam sequer ao primeiro mês de vida. O conhecimento médico disponível era escasso e, em ocasiões, perigoso. Os médicos universitários receitavam sangrias, purgas e enemas que enfraqueciam o paciente justamente quando ele mais precisava de força. Os barbeiros cirurgiões realizavam amputações sem anestesia, usando ferramentas não limpas que passavam de um paciente para outro. A infecção posterior era quase inevitável.
Nas aldeias e nos campos, as pessoas recorriam a curandeiros que aplicavam amuletos, rezas ou beberagens de origem duvidosa. E, embora algumas ervas pudessem aliviar sintomas, na maioria das vezes não faziam nada para deter o avanço de uma doença que, sem antibióticos, progredia sem freio. Até mesmo nos mosteiros, onde se concentrava uma parte importante do saber médico, a prática sanitária era rudimentar. Os monges cultivavam plantas medicinais e copiavam tratados antigos, mas o desconhecimento dos germes fazia com que qualquer ferida tratada com panos sujos ou instrumentos não esterilizados se transformasse em um foco de infecção. Os hospitais medievais pareciam mais abrigos espirituais do que centros de cura. Os doentes se amontoavam em camas compartilhadas, propagando doenças entre si, enquanto os religiosos se concentravam na salvação da alma mais do que na cura do corpo. Um viajante do século XXI poderia pensar que manter-se isolado seria suficiente para sobreviver 24 horas, mas até isso seria quase impossível. O simples ato de respirar em uma cidade medieval significava inalar ar contaminado por fumaça de fogueiras, esterco, animais e cadáveres em decomposição. As doenças respiratórias como a pneumonia ou a tuberculose eram onipresentes, e uma pessoa desprovida de imunidades prévias poderia adoecer rapidamente. Além disso, as mudanças bruscas de temperatura, a má alimentação e a falta de agasalho adequado enfraqueciam o sistema imunológico com uma rapidez surpreendente. Comida contaminada ou em mau estado, intoxicações frequentes e escassa conservação dos alimentos. Na Idade Média, a simples ação de levar um bocado à boca podia desencadear uma tragédia silenciosa. Para alguém do século XXI, acostumado à refrigeração constante, a normas rígidas de segurança alimentar e a controles sanitários invisíveis, porém onipresentes, o choque com a realidade medieval seria devastador. Ali, a comida não era um direito nem uma garantia, era uma aposta, e cada refeição podia ser a última. O primeiro choque viria ao descobrir que quase nenhum alimento estava de fato fresco. Sem refrigeração, a carne começava a se decompor poucas horas após o abate. O cheiro podia ser disfarçado com especiarias, embora isso fosse um luxo reservado a poucos privilegiados, mas a proliferação de bactérias avançava sem freio. O processo de putrefação, que hoje reconhecemos imediatamente como um perigo, fazia parte da vida cotidiana. As pessoas simplesmente estavam acostumadas a tolerar sabores ácidos, texturas anômalas ou cores escuras na carne e nos laticínios. Um visitante moderno, sem essa exposição prévia, sofreria vômitos, febre e diarreia em questão de horas, sinais claros de uma intoxicação alimentar que, em um ambiente sem hidratação segura, levaria rapidamente à desidratação e à morte. O leite era um produto especialmente problemático. Era consumido sem pasteurização e, em muitas ocasiões, fermentado devido à rápida ação de bactérias ambientais. Os camponeses o transformavam em queijos duros para tentar conservá-lo, mas até mesmo esses queijos podiam desenvolver mofos tóxicos ou contaminar-se com esporos perigosos. Beber uma tigela de leite recém-ordenhado, algo aparentemente inofensivo do ponto de vista moderno, significava expor-se à brucelose, à tuberculose bovina ou à listeriose. Todas doenças extremamente agressivas e que avançavam em um corpo não imunizado com a velocidade de um incêndio. A contaminação cruzada era constante. Os alimentos eram preparados sobre superfícies cobertas de restos de refeições anteriores, sangue seco ou terra. As facas eram usadas indistintamente para cortar carne crua, esquartejar animais ou manipular verduras. Nada era lavado com sabão, já que esse era um produto caro e reservado a usos limitados, acessível apenas à nobreza, e a água disponível costumava estar contaminada. Nesse cenário, uma salada aparentemente simples podia transportar parasitas intestinais, larvas ou bactérias capazes de colonizar o organismo em poucas horas. Os peixes apresentavam um risco ainda maior. Em aldeias e cidades afastadas do mar, o peixe precisava ser transportado sem gelo, sem sal suficiente e sem recipientes limpos. Chegava aos mercados impregnado de cheiro de amônia, com óleos opacos e carne acinzentada. Comê-lo podia desencadear intoxicações rápidas, acompanhadas de cãibras, febre e paralisia respiratória nos casos mais graves. Mesmo nas zonas costeiras,
A manipulação era feita ao ar livre, cercada de insetos e animais famintos que deixavam bactérias invisíveis sobre a pele úmida. O pão, o alimento mais importante do dia a dia, também não era seguro. Em anos de más colheitas, os celeiros se enchiam de grãos úmidos que desenvolviam fungos venenosos. O mais temido era o esporão do centeio, um fungo que produzia toxinas capazes de causar convulsões, necrose e alucinações coletivas em aldeias inteiras. Ergotismo foi como passou a ser chamado depois. Na Idade Média chamavam-no de fogo de Santo Antônio. E era comum que famílias inteiras morressem após comer pão feito com grãos contaminados. Um único pedaço bastava para desencadear espasmos musculares, delírio e uma agonia lenta e abrasadora. As frutas e verduras estavam igualmente expostas à contaminação. Eram cultivadas em campos fertilizados com esterco humano e animal, o que facilitava a transmissão de parasitas intestinais capazes de se reproduzir dentro do corpo humano e causar anemia, febre ou infecções graves. Um tomate mal lavado, uma pera com restos de terra ou uma folha verde contaminada podiam desencadear um quadro de cólicas intensas, febre alta e diarreia profusa. Sem sais de reidratação nem hidratação intravenosa, uma pessoa moderna poderia morrer em menos de um dia pela rápida perda de líquidos. A conservação da carne dependia de técnicas rudimentares. A salga, a defumação e a secagem prolongavam a vida útil, mas não garantiam a eliminação de bactérias perigosas. As câmaras de armazenamento eram simples cômodos escuros onde insetos, roedores e umidade atuavam sem controle. A carne salgada podia estar infestada de vermes. O embutido defumado podia conter toxinas mortais, como a do botulismo. E o peixe seco frequentemente abrigava bactérias que prosperavam na superfície rugosa do alimento. Para as pessoas modernas, treinadas para detectar o que está estragado, o problema seria que quase tudo estava estragado. Até mesmo a água, o recurso mais básico para sobreviver, era um vetor de morte. Não existia potabilização. A água era retirada de poços contaminados, correntes estagnadas ou rios que funcionavam simultaneamente como lixões e esgotos. Beber água não fervida expunha a doenças como giardíase, amebíase ou cólera. Para uma pessoa não adaptada ao ambiente microbiano medieval, a infecção era imediata. Em poucas horas apareceriam cãibras, diarreia sanguinolenta e um enfraquecimento extremo que poderia ser irreversível sem tratamento médico moderno. Os utensílios de cozinha eram outro problema grave. Colheres de madeira impregnadas de bactérias, recipientes de barro com rachaduras onde fungos proliferavam, barris mal vedados em que a cerveja ou o vinho azedavam e fermentavam de forma perigosa. Beber uma jarra de cerveja levemente contaminada podia provocar vômitos violentos e febres que escalavam rapidamente. Além disso, era comum que insetos caíssem dentro dos barris, decompondo-se no líquido sem que ninguém notasse. A população medieval estava acostumada. Um corpo moderno não teria nenhuma defesa. A isso se somava o costume de consumir vísceras, sangue coagulado ou sopas preparadas com ingredientes que ficavam expostos ao ar livre por dias. As tabernas não tinham controles nem regulamentações. Usavam o que conseguiam obter e serviam como podiam. Em um ambiente cheio de fumaça, sem janelas e com a comida empilhada umas sobre as outras, a possibilidade de ingerir bactérias perigosas era esmagadora. Ausência total de direitos pessoais, punições arbitrárias, abusos de poder e justiça imprevisível. Para um visitante do século XXI, acostumado a leis claras, tribunais regulados e a um mínimo de direitos garantidos, a Idade Média seria um território onde a justiça não existia como conceito universal. Ali, os direitos não eram possuídos, eram concedidos, retirados ou simplesmente nunca contemplados. A vida humana não tinha valor intrínseco, era um recurso disponível para senhores feudais, autoridades locais ou milícias improvisadas. Bastava um gesto incorreto, um sotaque estranho ou um olhar mal interpretado para desencadear uma punição fulminante. O primeiro choque seria descobrir que não existia presunção de inocência. Nos séculos XIII e XIV, se alguém o acusasse de um crime, fosse roubo, insulto, desacato ou até bruxaria, não havia procedimentos complexos para investigá-lo. A palavra do denunciante podia ser suficiente e a autoridade local agia imediatamente.
Em muitas vilas, o senhor feudal tinha poder absoluto para decidir a culpa de quem quisesse. Uma simples suspeita podia levar à prisão, à tronqueira ou diretamente à forca, sem oportunidade de defesa. As prisões medievais não se pareciam com os centros penitenciários atuais. Eram porões úmidos, poços de pedra ou quartos sem ventilação, cheios de correntes, ratos e excrementos. Não eram lugares onde se cumpria uma pena. Eram espaços de espera antes do castigo final. Para um indivíduo moderno, uma única noite nessas condições podia causar infecções respiratórias, hipotermia ou desidratação severa. Dormir era quase impossível, comer era um privilégio e beber água significava ingerir um caldo escuro e contaminado. A maioria dos prisioneiros morria antes mesmo de conhecer seu destino. Nas aldeias, a justiça era um espetáculo público. A punição cumpria uma função exemplarizante. Ser estrangeiro aumentava a vulnerabilidade. Não se precisava de motivo sólido para acusá-lo de culpado. Viajantes sem proteção podiam ser acusados de espiões, ladrões ou vagabundos perigosos. Bastava que ninguém pudesse garantir sua identidade para considerá-lo suspeito. Uma discussão no mercado ou uma má tradução podia se transformar em agressão, dependendo da percepção do momento. Os abusos de poder eram habituais. O senhor feudal controlava a terra, os cultivos, os ofícios e tinha poder sobre a vida e a liberdade de seus habitantes. Podia prender, multar ou punir sem justificativa formal. Os guardas da vila atuavam mais como força de choque do que como protetores. Tinham direito de bater, deter ou intimidar qualquer pessoa considerada problemática. Como viajante moderno, sem linhagem ou relações, você seria um alvo perfeito para extorsões, abusos ou violência. O castigo corporal era a medida predileta. Em vez de longos julgamentos e documentação escrita, a justiça medieval recorria à força física para restabelecer a ordem. As penas incluíam açoites, marcas com ferro em brasa, mutilações, amputação de orelhas ou dedos e exposição pública em instrumentos de humilhação. A tronqueira, o pelourinho ou a forca eram ferramentas comuns. Os castigos eram realizados em praças, diante de todos, e sua brutalidade não escandalizava ninguém. Confissões obtidas sob tortura eram legais e comuns. Se alguém o acusasse de roubo, os guardas podiam pressioná-lo fisicamente para esclarecer a verdade. Se um crime grave abalasse a vila, os estrangeiros eram os primeiros a ser interrogados de forma violenta. A tortura não era exceção, fazia parte do processo judicial. E para um corpo não acostumado à dor extrema, até métodos menores, como suspender pelos pulsos ou apertar os polegares com cordas, podiam causar desmaios, lesões permanentes ou morte. A justiça era profundamente desigual. Nobres recebiam penas leves mesmo por crimes graves, enquanto camponeses ou viajantes sofriam o peso completo da violência legal. Um nobre podia matar em um duelo improvisado e ficar livre. Um camponês acusado de roubar um pão podia perder a mão, e se você não pertencesse a nenhuma comunidade estabelecida, não tinha quem intercedesse por você. Nas cidades, a situação não era melhor. Os ofícios controlavam quem podia trabalhar, vender ou transitar por certos espaços. Se você não pertencesse a um ofício e não pudesse pagar uma permissão, era considerado um intruso. Os guardas urbanos patrulhavam as ruas com uma mistura de autoridade e brutalidade. Podiam deter um desconhecido por conduta suspeita, uma categoria tão ampla que justificava qualquer prisão arbitrária. As leis mudavam de um território a outro sem aviso. Viajar alguns quilômetros podia significar entrar na jurisdição de outro senhor feudal, com regras completamente diferentes. O que era permitido em uma vila podia ser crime capital na seguinte. Um viajante moderno, acostumado a fronteiras claras e normas unificadas, estaria completamente indefeso diante dessa variabilidade legal. Um gesto ou frase mal interpretada por um guarda podia se tornar uma condenação. Além disso, a justiça medieval estava impregnada de superstição. Se ocorria um incêndio, uma má colheita ou uma morte misteriosa, buscava-se um culpado humano. Estrangeiros, pobres e desamparados eram os primeiros na lista. Uma tempestade repentina podia levá-lo a ser acusado de bruxaria. Um objeto estranho no bolso podia ser interpretado como magia proibida. A irracionalidade tinha força legal. Mesmo em tempos de paz, os julgamentos por ordalha ainda eram praticados em algumas regiões. Provas físicas projetadas para que a divindade falasse.
Podiam obrigá-lo a segurar um ferro em brasa ou mergulhar a mão em água fervente. Se a ferida cicatrizasse limpamente em poucos dias, você era inocente. Se infeccionasse, algo inevitável naquele ambiente, você era culpado. Recusar a ordalha significava admitir o crime. Condições insalubres nas cidades, águas residuais nas ruas, lixo e animais soltos. Entrar em uma cidade medieval significava adentrar um ecossistema hostil, onde cada passo, cada respiração e cada contato físico expunham a perigos invisíveis, porém letais. Para uma pessoa moderna, acostumada a sistemas de esgoto ocultos, coleta diária de lixo e normas rigorosas de urbanidade, a cena seria um choque sensorial imediato. Odores nauseantes, ruas escuras cheias de lama misturada com resíduos orgânicos e um zumbido constante de insetos alimentando-se de tudo que sobrava da vida humana e animal. Sobreviver ali 24 horas seria uma façanha improvável. A primeira impressão seria o fedor. As cidades medievais careciam completamente de sistemas de saneamento. Os habitantes jogavam o conteúdo de seus penicos diretamente pelas janelas, anunciando apenas um grito para evitar que um transeunte desprevenido fosse atingido pelo líquido pestilento. A mistura de urina, fezes humanas e restos de comida acumulava-se em valas improvisadas ou corria por canais superficiais até rios próximos. Esse fluxo, no entanto, raramente era limpo. No verão, o cheiro tornava-se insuportável. No inverno, os resíduos congelavam-se e acumulavam-se em camadas que permaneciam por semanas. As ruas eram pavimentadas apenas em setores privilegiados. Na maioria, eram caminhos de terra compactada, onde se misturavam lama, sangue de animais sacrificados no mercado, gordura derramada, restos de peixe, palha úmida, fezes e resíduos de oficinas artesanais. Ao caminhar, o visitante moderno afundaria em uma substância espessa que impregnava roupas e botas, tornando-se um vetor de infecções, parasitas e fungos. Não existiam desinfetantes, e o simples ato de tocar uma parede podia transferir germes ou substâncias tóxicas para o corpo. O manejo do lixo era inexistente. Restos de comida eram jogados diretamente nas ruas para que cães, gatos vadios ou porcos os consumissem. Esses animais vagavam livremente pela cidade, revirando montes de resíduos e espalhando doenças. Os porcos eram particularmente comuns em algumas cidades, onde cumpriam a função de coletores naturais. Mas sua presença implicava fezes frescas em cada esquina, enxames de moscas e risco constante de ataques. Animais de carga, como cavalos, mulas e burros, geravam montanhas de esterco que raramente eram limpas. Os mercados medievais eram focos de atividade, mas também autênticos criadouros de bactérias. A carne pendia ao ar livre, rodeada por moscas, enquanto os açougueiros esquartejavam animais sobre tábuas sujas. O sangue corria pelos canais das ruas até se misturar com outros resíduos. Os peixes eram vendidos sobre superfícies cheias de escamas secas e restos de vísceras. O cheiro de decomposição impregnava o ambiente e a falta de refrigeração fazia com que qualquer alimento exposto se contaminasse rapidamente. Para um viajante moderno, o simples ato de caminhar pelo mercado podia provocar náuseas intensas ou infecções respiratórias devido à quantidade de micro-organismos em suspensão. A água dentro da cidade era igualmente perigosa. Os poços urbanos contaminavam-se facilmente, seja por estarem muito próximos às latrinas, seja porque as chuvas arrastavam lixo para dentro deles. Usar essa água para lavar-se, beber ou cozinhar era uma aposta mortal. Em muitos casos, os rios que margeavam as cidades funcionavam como esgotos a céu aberto. Ali eram jogados cadáveres de animais, roupas infectadas de doentes, fezes e resíduos industriais. Um mergulho acidental, um respingo ou até mesmo inalar o ar próximo podia desencadear uma infecção severa. A iluminação escassa tornava as noites ainda mais traiçoeiras. As ruas mal tinham tochas ou lâmpadas dispersas, e a maioria dos habitantes se trancava ao anoitecer por medo de ladrões ou animais selvagens que rondavam os subúrbios. Para um visitante, caminhar à noite implicava risco de tropeçar em valas abertas, montes de lixo, restos de animais ou até corpos abandonados em áreas marginais. Uma torção, uma queda ou um corte nesse ambiente, onde objetos cortantes se misturavam a resíduos, podia se transformar rapidamente em uma infecção mortal. As habitações, longe de oferecer refúgio,
introduziam novos perigos. Casas de madeira e barro eram extremamente inflamáveis e incêndios urbanos eram devastadores e frequentes. Uma faísca de uma lareira mal mantida podia reduzir uma rua inteira a cinzas em poucas horas. As casas também estavam infestadas de parasitas. Pulgas, carrapatos, percevejos e piolhos proliferavam nas roupas e nos colchões de palha. Compartilhar uma habitação ou dormir em uma hospedaria significava expor-se a picadas constantes, irritações na pele e doenças transmitidas por insetos. O ar era outro inimigo. No inverno, a fumaça de milhares de lareiras criava uma neblina densa que irritava os pulmões. Pessoas com problemas respiratórios sofriam ataques severos imediatamente. No verão, a decomposição do lixo orgânico junto à ausência de drenagem produzia gases tóxicos que podiam causar tontura, vômitos e desmaios. Uma pessoa moderna, acostumada a padrões mínimos de salubridade, veria seu sistema imunológico colapsar diante de tal mistura de patógenos. As áreas mais pobres, onde vivia a maior parte da população, eram verdadeiros labirintos de superlotação e pestilência. Casas superpovoadas, pátios comuns cheios de resíduos, latrinas compartilhadas e animais misturados com humanos formavam um caldo de cultivo para epidemias. Bronquite, pneumonia, tuberculose e febre tifoide eram frequentes e podiam se espalhar rapidamente entre visitantes desprotegidos. Violência cotidiana e legalizada, duelos, assaltos, bandidos em caminhos e cidades sem proteção. Na Idade Média, a violência não era uma exceção nem um acontecimento extraordinário. Fazia parte do tecido diário da vida. Para um viajante do século XXI, acostumado à presença constante de polícia, câmeras de segurança e normas de convivência relativamente estáveis, o contato com a realidade medieval seria um choque imediato. O mundo da época funcionava sob uma lógica em que a força determinava a lei, a sobrevivência dependia da pertença a um clã ou comunidade, e o indivíduo isolado, como seria um visitante moderno, era um alvo indefeso em um cenário brutal e imprevisível. O primeiro choque seria compreender que a segurança pública, como a conhecemos hoje, não existia. Não havia patrulhas regulares, nem corpos policiais padronizados, nem sistemas de vigilância. Cada vila ou cidade confiava em sua própria mistura de guardas mal treinados, milícias ocasionais ou simplesmente na capacidade das famílias de se defenderem. Em muitos lugares, os guardas eram, na verdade, matadores locais com autoridade para bater, extorquir ou prender quem considerassem suspeito. Um estrangeiro com sotaque estranho e vestimenta incomum seria visto imediatamente como um intruso. A violência nas ruas era constante. Brigas em tabernas, rixas entre clãs, disputas por dívidas ou simples provocações podiam terminar em morte sem consequências legais significativas. Em muitas regiões, matar em um duelo não era considerado assassinato se ambos os contendores haviam aceitado o confronto. Bastava um mal-entendido, mesmo que fosse apenas um olhar prolongado ou uma frase inocente mal interpretada, para que alguém sacasse uma faca ou espada. Para um visitante moderno, incapaz de manusear armas medievais e sem treinamento físico adequado, enfrentar um agressor local significava quase certamente a morte. Os assaltos urbanos eram outro problema. As cidades estavam cheias de becos estreitos, sem iluminação, onde gangues agiam com total impunidade. Roubavam, batiam ou esfaqueavam viajantes desprevenidos. Um forasteiro carregando objetos valiosos, mochila, roupas novas ou itens metálicos, tornava-se presa fácil. Mesmo sobrevivendo ao ataque, o ferimento resultante, em um ambiente saturado de bactérias, podia infectar-se rapidamente e causar a morte em poucas horas. Nos caminhos rurais, a situação era ainda pior. As rotas medievais eram estreitas, solitárias e cercadas por florestas densas, onde os bandidos encontravam refúgio. Bandos armados atacavam caravanas, comerciantes e viajantes solitários. Não era raro que os agressores torturassem para obter informações sobre riquezas ocultas ou simplesmente por diversão. A coroa ou os senhores feudais raramente patrulhavam esses caminhos, tornando qualquer visitante praticamente sentenciado à morte. Mesmo que um viajante moderno tentasse se esconder ou fugir, o terreno irregular, a falta de abrigo e a ausência de armas eficazes jogariam contra ele. A violência legalizada também fazia parte do dia a dia. Muitas cidades regulamentavam duelos públicos como forma de resolver disputas.
O combate judicial era uma prática aceita. Duas pessoas se enfrentavam armadas ou desarmadas, segundo a tradição, para que Deus decidisse quem tinha razão. Recusar um duelo podia ser interpretado como admissão de culpa. Um turista moderno não teria escolha. Se acusado, mesmo falsamente, poderia ser forçado a lutar até a morte ou enfrentar um castigo ainda pior. Os litígios entre famílias também podiam transformar-se em verdadeiras guerras privadas. Em regiões montanhosas ou fronteiriças, clãs rivais atacavam aldeias, queimavam casas ou assassinavam membros do outro grupo. Um estranho no meio de um desses conflitos provavelmente seria considerado espião ou cúmplice do lado oposto. Sem proteção, seu destino seria incerto e violento. Além disso, a violência institucional era constante. Guardas municipais podiam deter alguém por qualquer suspeita e agredi-lo sem explicação. Castigos físicos eram a primeira ferramenta para impor a ordem. Ser estrangeiro significava pouca capacidade de defesa. Ninguém intercederia por um desconhecido e as autoridades não se arriscariam a contrariar um residente local a favor de um visitante solitário. Nesse contexto, uma simples discussão em um mercado podia terminar em prisão violenta ou linchamento espontâneo. A violência também não se limitava aos humanos. Animais representavam uma ameaça real. Cães selvagens ou semiselvagens vagavam pelas ruas, atacando quem se aproximasse demais. Nos caminhos, lobos famintos podiam perseguir um viajante desarmado. Cavalos e bois não acostumados a ruídos incomuns ou comportamentos estranhos podiam chutar ou atropelar acidentalmente, causando ferimentos graves. Em um ambiente sem atendimento médico, um osso quebrado ou hemorragia podia ser fatal. As festividades e celebrações públicas também não ofereciam segurança. Bebedeiras coletivas, competições violentas e execuções públicas atraíam multidões, nas quais uma briga podia estourar em segundos. Um visitante moderno, sem conhecimento das normas sociais e sem aliados locais, ficaria preso em um tumulto onde empurrões, golpes e armas improvisadas faziam parte da diversão. Trabalho físico extremo, jornadas exaustivas sem descanso nem proteção. Na Idade Média, o trabalho não era uma escolha, nem um caminho de realização pessoal. Era uma obrigação para sobreviver a mais um dia. A imensa maioria da população, composta por camponeses, diaristas, artesãos, criados e aprendizes, vivia submetida a um esforço físico constante que começava antes do amanhecer e terminava muito depois do anoitecer. Para um visitante do século XXI, habituado a ferramentas modernas, ergonomia, maquinaria automatizada e horários regulamentados, um único dia de trabalho medieval bastaria para levar seu corpo ao limite do colapso. O dia começava antes de haver luz. Os camponeses levantavam às 3 ou 4 da manhã, quando o galo mal dava sinais. Não havia café, nem café da manhã equilibrado, nem água quente para despertar o corpo, apenas uma bebida morna, às vezes uma cerveja leve e um pedaço de pão duro. O corpo moderno sentiria a falta de calorias e a ausência de uma nutrição adequada desde os primeiros minutos. O frio da madrugada, em casas sem isolamento e sem aquecimento eficiente, entorpeceria músculos e articulações, preparando-os para o desgaste inevitável. Trabalhar a terra implicava esforços que hoje seriam considerados extremos. O arado pesado, puxado por animais que nem sempre obedeciam, exigia empurrar, direcionar e sustentar ferramentas rudimentares feitas de ferro e madeira. A jornada incluía carregar sacos de cereais, cortar troncos, reparar cercas, cavar valas ou transportar água de poços distantes. Não existiam luvas de proteção, nem botas reforçadas, nem dispositivos que diminuíssem a carga sobre as costas. Cada movimento implicava risco de torções, cortes profundos, fraturas e esmagamentos. Um visitante moderno sem a musculatura adaptada a esse tipo de esforço constante sofreria distensões, bolhas sangrentas e exaustão extrema antes do meio-dia. A desidratação seria imediata. A água disponível não era segura, por isso muitos camponeses bebiam cerveja fraca durante o dia. Para alguém não habituado, isso significava tonturas, desorientação e maior vulnerabilidade a acidentes. Um escorregão em terreno úmido, um golpe de uma ferramenta mal utilizada ou uma queda de uma carroça bastariam para causar lesões que, em um ambiente cheio de bactérias, se infectariam rapidamente.
Os artesãos também não escapavam do desgaste brutal. Os ferreiros trabalhavam em oficinas sufocantes, respirando fumaça e partículas de metal, manuseando ferramentas em brasa sem proteção para os braços nem para os olhos. As faíscas saltavam sobre a pele, causando queimaduras que ninguém desinfetava. Os carpinteiros inalavam pó de madeira sem máscaras, desenvolvendo problemas respiratórios crônicos. Os curtidores manipulavam peles em decomposição e líquidos tóxicos, cercados por moscas e odores nauseantes. Qualquer corte com uma faca sem limpar podia se transformar em um abscesso mortal. Nas cidades, os aprendizes trabalhavam jornadas intermináveis em troca de comida e de um canto para dormir. Transportavam mercadorias, limpavam oficinas, moíam grãos ou carregavam baldes de água durante horas. A fadiga acumulada era tamanha que muitos jovens desabavam ao anoitecer com músculos tensos e mãos feridas. Em um visitante moderno, sem adaptação gradual nem resistência prévia, esse esforço provocaria um esgotamento tão profundo que o corpo simplesmente não conseguiria continuar. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens. Moer trigo manualmente podia ocupar horas inteiras e era uma tarefa repetitiva que desgastava ombros e punhos. Carregar água de poços distantes implicava percorrer vários quilômetros por dia, sustentando recipientes pesados que causavam lesões crônicas nas costas. Lavar roupa em rios gelados durante o inverno provocava entorpecimento severo, fissuras na pele e um risco altíssimo de infecções. Um visitante moderno, exposto a essas temperaturas sem a roupa adequada, poderia sofrer hipotermia em menos de uma hora. Em épocas de colheita, o trabalho adquiria uma intensidade sobre-humana. Os camponeses cortavam, recolhiam e transportavam enormes quantidades de grão, trabalhando sob um sol abrasador sem proteção. A insolação era comum, assim como os desmaios e os golpes de calor. Sem acesso à água limpa ou sais minerais, um viajante moderno cairia exausto rapidamente. E ao cair, se batesse em uma pedra ou em uma ferramenta afiada, o corte resultante se infectaria em questão de horas. O descanso era um luxo. Não existia o conceito de fim de semana nem de dias de folga garantidos. Os momentos de pausa eram breves e, em muitos casos, dedicados a outras tarefas inevitáveis. Consertar a casa, cuidar dos animais, remendar roupas. Dormir em colchões de palha infestados de insetos fazia com que o corpo nunca se recuperasse completamente. Um visitante moderno, acostumado a camas limpas e noites tranquilas, passaria um dia medieval acumulando fadiga sem descanso real. A alimentação insuficiente era outro fator crítico. Um corpo submetido a esforços físicos tão intensos necessita de proteínas, vitaminas e minerais. Mas, na Idade Média, a dieta comum era pobre e repetitiva. Pão duro, sopas ralas, alguns vegetais e, com sorte, um pouco de carne durante as festividades. A desnutrição crônica enfraquecia o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade a doenças. Para alguém do século XXI, esse déficit nutricional instantâneo seria devastador. Tonturas, fraqueza muscular, visão turva e colapso metabólico apareceriam rapidamente. Os acidentes de trabalho eram constantes. Sem ferramentas seguras, sem normas, sem supervisão e sem proteção individual, os trabalhadores sofriam cortes profundos, queimaduras severas ou golpes incapacitantes. Não havia hospitais nem ambulâncias. Quem se acidentava gravemente dependia da sorte ou da capacidade de seus vizinhos de improvisar uma cura. Para um visitante moderno, qualquer lesão moderada poderia se transformar em uma sentença de morte em poucas horas. Estrutura social rígida, ser estrangeiro ou pobre podia colocar você em perigo imediato. Na Idade Média, a sociedade não era organizada em torno de direitos, mas sim de hierarquias rígidas e inamovíveis. Cada pessoa ocupava um lugar preciso: nobres, clérigos, artesãos, camponeses, servos, mendigos. Nascer fora dessa estrutura ou simplesmente não se encaixar nela implicava um risco constante. Para um visitante moderno, sem linhagem, sem ofício reconhecido e sem lugar no tecido social, a suspeita e o perigo o envolveriam desde o primeiro instante. Bastava aparecer em uma aldeia para se tornar um desconhecido sem proteção, e em uma sociedade que desconfiava de tudo o que era estranho, isso equivalia a uma ameaça. O primeiro obstáculo seria a identidade social. Na Idade Média, quase ninguém viajava para longe de seu lugar de origem.
As comunidades eram pequenas, fechadas e profundamente unidas por vínculos familiares e econômicos. Quando chegava um forasteiro, todos o notavam. Não havia passaportes, mas existia uma rede informal de reconhecimento mútuo. Cada camponês conhecia seus vizinhos, cada artesão sabia quem pertencia ao seu ofício ou corporação. Um estranho era, por definição, alguém sem filiação, sem história e sem quem respondesse por ele. Isso despertava suspeitas imediatas. A desconfiança se transformava em hostilidade quando o visitante não conseguia demonstrar um propósito claro. Em aldeias onde a sobrevivência dependia da coesão interna, qualquer desconhecido podia ser um espião, ladrão, desertor ou portador de doenças. As autoridades locais, normalmente o senhor feudal ou os guardas do povoado, tinham o poder de interrogá-lo, detê-lo ou expulsá-lo sem explicação. E sem um patrão ou uma corporação que o respaldasse, a palavra de um estrangeiro valia muito pouco. O estatuto social era outro elemento crucial. Em uma sociedade feudal, a pobreza era vista como uma condição perigosa. Os mendigos eram perseguidos, expulsos ou encarcerados porque se acreditava que a miséria atraía a desordem, o crime e a ira divina. Um visitante moderno, sem moeda local, sem terras, sem ofício visível e com um sotaque incompreensível, seria imediatamente classificado como alguém sem recursos. Nesse nível, poderia ser obrigado a trabalhar, pagar tributos abusivos ou servir como mão de obra temporária sob ameaça de castigo físico. As corporações de ofício exerciam um controle rígido sobre a economia urbana. Ser carpinteiro, ferreiro, padeiro ou curtidor implicava pertencer a uma corporação, pagar taxas, obedecer hierarquias e demonstrar anos de aprendizado. Um viajante que pretendesse trabalhar sem pertencer a uma dessas corporações seria considerado um impostor. Elas poderiam confiscar suas ferramentas, expulsá-lo da cidade ou denunciá-lo às autoridades. Em alguns casos, os intrusos eram espancados ou submetidos a castigos públicos para proteger os interesses do grupo. No meio rural, a situação podia ser ainda mais perigosa. A maioria dos camponeses era de servos ligados à terra. Sua mobilidade era restrita e sua vida dependia da permissão do senhor feudal. Qualquer estranho que vagasse pelos campos sem ser reconhecido podia ser tratado como ladrão de colheitas, bandido ou andarilho suspeito. Os camponeses, temerosos das represálias do senhor, não hesitavam em alertar os guardas. A detenção era imediata e o castigo severo. A vestimenta e a linguagem corporal também jogariam contra um visitante moderno. As roupas atuais, mesmo as mais simples, seriam percebidas como exóticas ou suspeitas. As cores, o tipo de tecido, os cortes e as costuras não coincidiriam com nenhum estilo conhecido. Os aldeões poderiam interpretar essas vestimentas como sinais de feitiçaria, luxo indevido ou pertencimento a um grupo desconhecido. A fala também seria um obstáculo, ainda que alguém tentasse se comunicar no idioma local. O sotaque, as expressões ou a pronúncia incorreta despertariam desconfiança imediata. Em um mundo em que a bruxaria era temida e a superstição dominava, o desconhecido era perigoso. A religião, eixo central da vida medieval, seria outro campo minado. Não assistir à missa, não conhecer os rituais, não saber fazer corretamente o sinal da cruz ou não seguir os costumes religiosos locais poderia ser considerado um sinal de heresia. Os estrangeiros que não respeitavam a fé predominante eram vigiados de perto. Um visitante moderno, sem formação litúrgica medieval, cometeria erros constantemente. Faria o sinal da cruz de forma incorreta, não saberia responder às orações, desconheceria os santos locais ou as relíquias veneradas. Isso poderia ser suficiente para despertar acusações de irreverência, ou, pior, de pacto demoníaco. Os preconceitos étnicos eram intensos. Qualquer traço físico incomum podia provocar medo ou rejeição. Em um ambiente tão fechado, até mesmo a estatura, a cor da pele, o cabelo ou a forma de falar podiam transformar alguém em objeto de suspeita. Os estrangeiros eram, com frequência, vítimas de linchamentos espontâneos quando ocorria uma desgraça, como um incêndio, uma doença ou uma morte súbita. Em geral, buscava-se um culpado, e o estranho era sempre o mais fácil de apontar. Por fim, a falta de proteção legal fazia com que um visitante não tivesse a quem recorrer caso surgisse um conflito. Não existiam advogados, nem defensorias, nem direitos do viajante.
Em caso de acusação, o estranho era considerado culpado por padrão. Devia provar sua inocência, o que era quase impossível em uma época sem instrumentos para a preservação ou mesmo o registro de provas. Ou, se não pudesse fazê-lo, submeter-se a castigos arbitrários que podiam resultar em sua morte. Torturas judiciais aceitas, métodos oficiais para obter a verdade antes do julgamento. Na Idade Média, a tortura não era um excesso nem um comportamento marginal. Era uma ferramenta institucionalizada, respaldada por autoridades civis, por tribunais locais e até por autoridades religiosas em certos contextos. Para um visitante do século XXI, que concebe a justiça como um processo baseado em provas, direitos e garantias mínimas, descobrir que a verdade medieval era obtida por meio da dor física seria um impacto devastador. Ali, antes que um acusado tivesse a oportunidade de se defender, ele já podia estar acorrentado, esticado ou pendurado em algum instrumento concebido não para investigar, mas para quebrar a vontade humana. A tortura era utilizada tanto para crimes graves quanto para faltas menores, dependendo da região. Bastava uma acusação de roubo, conspiração, adultério, bruxaria ou simplesmente de conduta suspeita para desencadear interrogatórios violentos. Os juízes medievais, convencidos de que um inocente não temeria submeter-se ao tormento porque Deus protegeria seu corpo, empregavam esses métodos de forma sistemática. Um viajante moderno, sem essa crença, sem preparo físico e sem tolerância à dor extrema, colapsaria quase imediatamente. Um dos métodos mais comuns era a estrapada. O acusado era amarrado pelos pulsos e elevado por uma corda até ficar suspenso no ar. Em seguida, era solto parcialmente, provocando que seus ombros se deslocassem com um som seco e dilacerante. Em algumas ocasiões, adicionavam-se pesos nos pés para intensificar o dano. A estrapada não só causava dor insuportável, também gerava desmaios, lesões permanentes e paralisia. Uma pessoa moderna, submetida a esse tormento, perderia a consciência em segundos e poderia morrer por choque traumático. Outro método habitual era o potro, uma mesa de madeira com roletes nas extremidades. O acusado era amarrado pelas mãos e pelos pés, e os carrascos giravam os roletes para esticar o corpo, deslocando articulações, arrancando tendões e dilacerando músculos. A vítima costumava gritar até perder a voz. Ninguém conseguia suportá-lo por muito tempo. Até mesmo os mais resistentes acabavam confessando qualquer coisa que os juízes quisessem ouvir. Para alguém do século XXI, até mesmo alguns segundos no potro seriam suficientes para provocar danos irreversíveis. A aplicação de fogo era outro elemento central nos interrogatórios. Utilizavam-se ferros em brasa para queimar a pele, cauterizar feridas ou exercer pressão sobre zonas sensíveis do corpo. Às vezes, os carrascos aqueciam instrumentos pontiagudos para marcar o acusado. A pele humana moderna, sem resistência adquirida a temperaturas extremas nem exposição prévia, sofreria queimaduras de terceiro grau instantaneamente. A infecção posterior seria inevitável em um ambiente repleto de bactérias, selando o destino do visitante mesmo que ele sobrevivesse ao tormento inicial. Os esmagamentos também eram comuns. Em algumas regiões, usavam-se tábuas e pesos para comprimir lentamente o peito ou as extremidades de um acusado. A dor era insuportável e podia provocar fraturas, hemorragias internas e colapso pulmonar. A vítima, asfixiada lentamente, costumava confessar antes de perder a consciência. Para um corpo não treinado, esse método poderia ser mortal em questão de minutos. A tortura por água, embora menos sangrenta, era especialmente cruel. Consistia em obrigar o acusado a ingerir enormes quantidades de água por meio de funis até que o estômago se distendesse perigosamente. A dor interna era agônica, as vítimas choravam, se convulsionavam e suplicavam que o castigo terminasse. A sobreidratação podia provocar perda de consciência, parada cardíaca ou lesões em órgãos internos. Para alguém do século XXI, com um corpo não acostumado à desnutrição crônica medieval, o efeito seria ainda mais devastador. Em certos julgamentos, especialmente aqueles relacionados à bruxaria ou à traição, empregavam-se formas de tortura concebidas para deixar poucas marcas visíveis. Os carrascos utilizavam instrumentos pequenos para pressionar unhas, articulações ou tecidos sensíveis. Também aplicavam cordas finas e duras que cortavam lentamente a pele quando eram tensionadas.
Essas técnicas buscavam prolongar o sofrimento sem provocar a morte imediata. Para um visitante moderno, até mesmo uma sessão menor desse tipo de tormento poderia causar choque, desmaios prolongados ou uma parada cardíaca. A tortura não se limitava a obter confissões. Frequentemente servia como ferramenta preventiva ou de intimidação. Os acusados podiam ser torturados antes mesmo de serem apresentadas provas, simplesmente para facilitar sua cooperação. E se o acusado fosse estrangeiro, a agressão se intensificava. Os juízes desconfiavam mais, os habitantes pressionavam para que se obtivesse uma confissão rápida e os carrascos se sentiam livres para aplicar castigos sem moderação. O espaço físico onde essas práticas eram realizadas era igualmente aterrador. Sótãos escuros, câmaras úmidas repletas de instrumentos enferrujados, grilhões pendurados nas paredes e restos de sangue seco faziam parte do ambiente habitual. O cheiro de umidade, suor e metal quente impregnava cada canto. A respiração ficava pesada e o ar úmido acelerava as infecções. Para um visitante moderno, o simples fato de entrar em uma dessas câmaras poderia desencadear ansiedade, tonturas ou até mesmo um colapso nervoso. Além disso, em algumas ocasiões a tortura era pública. Certas cidades realizavam sessões breves em praças para educar a população. Um forasteiro poderia se ver cercado por multidões que observavam com indiferença enquanto uma articulação era deslocada ou um membro era queimado. O viajante moderno não apenas seria incapaz de suportar o espetáculo, também poderia chamar atenção por demonstrar horror ou compaixão, emoções que, em um ambiente tão brutalmente pragmático, poderiam ser consideradas suspeitas. Higiene corporal inexistente, parasitos, doenças de pele e epidemias de piolhos e pulgas. Para um visitante do século XXI, habituado a duchas diárias, sabonete antibacteriano, roupas limpas e espaços ventilados, a higiene medieval seria um choque brutal e imediato. A Idade Média não era simplesmente um mundo sem banho moderno. Era um ambiente em que a sujeira fazia parte indispensável da vida cotidiana. A falta de asseio não era considerada perigosa, mas natural. A maioria das pessoas passava semanas sem se banhar. E em algumas regiões acreditava-se que a água quente abria os poros e fortalecia as doenças. Sobreviver 24 horas nesse ambiente seria quase impossível sem cair vítima de parasitos, irritações severas ou infecções de pele perigosas. O primeiro contato com a realidade medieval ocorreria ao entrar em uma habitação. As casas eram construídas com madeira, barro e palha, materiais que absorviam umidade e odores. O piso, coberto por uma camada de feno trocada apenas algumas vezes por ano, acumulava excrementos de animais, restos de comida, insetos e fungos. Ao caminhar, uma nuvem de poeira, fezes secas e partículas invisíveis se elevava no ar, impregnando roupas, pele e pulmões. Para alguém moderno, acostumado a superfícies limpas, isso provocaria irritação imediata, congestão nasal e risco de infecção respiratória. O banho diário era inexistente. A maioria das pessoas lavava apenas o rosto e as mãos com água suja retirada de poços ou barris comunitários. O corpo inteiro só se banhava em ocasiões especiais ou durante o verão, se houvesse acesso a um rio. O sabonete, feito de sebo animal e cinza, era áspero e escasso. A sujeira acumulada, composta por uma mistura de suor, poeira, gordura e micro-organismos, formava uma película permanente sobre a pele. Para um visitante moderno, com pele não adaptada a esse nível de impurezas, as primeiras horas provocariam coceira intensa, irritação, furúnculos e dermatite agressiva. Os piolhos eram onipresentes. Escondiam-se nas costuras das roupas, nos dobramentos das mantas e no couro cabeludo. Não discriminavam entre pobres e nobres. Todos sofriam com eles. As pessoas passavam horas retirando-os manualmente, esmagando-os com as unhas ou queimando-os na fogueira. Um viajante moderno ficaria infestado em minutos ao entrar em contato com camas, mantas ou roupas medievais. As picadas constantes causavam vermelhidão, infecções por coçar e irritação insuportável. Em casos graves, podiam provocar febre ou reações alérgicas. As pulgas eram ainda piores.
Viviam na palha do chão, nos animais e nos corpos humanos. Multiplicavam-se rapidamente e transmitiam doenças perigosas, como a peste bubônica. Qualquer contato com uma habitação medieval, um estábulo ou uma taberna implicava receber dezenas de picadas por minuto. Essas picadas não causavam apenas vermelhidão e coceira, podiam infeccionar rapidamente devido à sujeira constante. Um visitante moderno, não acostumado a esse tipo de agressão cutânea, poderia desenvolver abscessos ou celulite em poucas horas. Os percevejos infestavam todos os colchões, que consistiam em sacos de palha, lã sem tratamento ou feno seco. Esses insetos saíam à noite, mordiam a pele exposta e deixavam marcas agrupadas em linhas ou aglomerados. O visitante moderno teria dificuldade para dormir mesmo alguns minutos. A dor e a coceira tornariam o descanso impossível. Além disso, o ambiente escuro e úmido das casas favorecia a proliferação de fungos de pele, tinha e sarna. A sarna, causada por ácaros microscópicos que se introduzem sob a pele, causava túneis inflamados, coceira insuportável e crostas. Sem tratamento moderno, espalhava-se rapidamente por todo o corpo. As roupas medievais, raramente lavadas, retinham suor, gordura e bactérias por semanas ou meses. A lã sem tratamento exalava odores intensos e as camisas de linho absorviam sujeira sem serem substituídas regularmente. Vestir essas peças causaria irritações, assaduras e feridas que, em um mundo cheio de micróbios, infeccionariam rapidamente. Um viajante moderno poderia sofrer bolhas abertas após caminhar algumas horas com calçados rígidos, sem palmilhas ou meias higiênicas. A umidade era outro inimigo constante. Em muitas regiões da Europa, o clima frio e chuvoso favorecia o aparecimento de mofo. As paredes de madeira, tecidos e colchões estavam cheios de esporos fúngicos invisíveis. Respirá-los podia desencadear febre, tosse, congestão severa ou mesmo infecções pulmonares perigosas. Para uma pessoa moderna, sem resistência a esses ambientes, o risco seria imediato. O cabelo também era um campo de batalha. Na ausência de higiene regular, o couro cabeludo se tornava um refúgio de caspa, piolhos e gordura acumulada. Frequentemente, as pessoas usavam gorros para esconder a sujeira ou manter o calor, mas esses gorros raramente eram lavados, acumulando suor e parasitas. Um visitante moderno, ao colocar um desses gorros ou apoiar a cabeça em uma superfície infestada, ficaria exposto instantaneamente. Até os odores tinham impacto físico. O fedor constante, uma mistura de suor humano, animais, fumaça, comida podre e resíduos, podia causar náuseas imediatas e dores de cabeça intensas. Para alguém acostumado a ambientes ventilados e desinfetados, aquele ar espesso representaria um desafio biológico e psicológico imenso. Perigos da viagem: caminhos inseguros, assaltos, animais selvagens e acidentes fatais. Viajar na Idade Média era uma atividade reservada para os desesperados, os muito corajosos ou os muito poderosos. Para um visitante do século XXI, deslocar-se de uma aldeia a outra seria equivalente a atravessar um território hostil sem mapas claros, sem proteção, sem recursos e sem sistemas de resgate. Em um mundo sem estradas pavimentadas, sem sinalização e sem forças de segurança, cada metro percorrido representava um risco tão elevado que sobreviver 24 horas em trânsito seria uma aposta quase impossível. O primeiro choque seria descobrir que não existiam caminhos seguros. As rotas principais eram apenas trilhas de terra, estreitas e sinuosas, que se transformavam em pântanos de lama após uma chuva leve. Os viajantes avançavam lentamente, escorregando em poças, raízes expostas e pedras afiadas. Uma simples queda podia causar ferimentos graves. Para alguém do século XXI, sem o equilíbrio desenvolvido por quem está acostumado a caminhar em terrenos irregulares, uma torção no tornozelo ou uma fratura seria suficiente para ficar imóvel e condenado à intempérie. A falta de infraestrutura agravava cada deslocamento. Não existiam pontes padronizadas.
Muitos cruzamentos de rios exigiam atravessar águas frias, profundas e rápidas. Um visitante moderno, sem treinamento para esses desafios, poderia ser arrastado pela correnteza em segundos. A hipotermia chegaria em minutos, especialmente nos meses frios. As carroças, construídas com madeira rudimentar, quebravam-se com facilidade. E os cavalos não eram animais dóceis para quem não estivesse familiarizado com eles. Montar-se em sela adequada, sem experiência e por longas distâncias, provocaria ferimentos por atrito, quedas dolorosas e exaustão extrema. Os bandidos eram a ameaça mais temida. Ocultos em florestas, colinas e ruínas, atacavam viajantes solitários com absoluta impunidade. Armados com facas, porretes ou espadas, não hesitavam em matar, torturar ou despojar qualquer um. Um visitante moderno, sem armas, sem conhecimentos de combate e sem resistência à dor física, seria uma vítima imediata. Mesmo que tentasse fugir, suas roupas, calçados e falta de treinamento o tornariam mais lento que os atacantes. Ser capturado equivalia quase sempre à morte, seja por assassinato direto ou pelas feridas subsequentes, que se infeccionariam em poucas horas. Mas os humanos não eram a única ameaça. Animais selvagens faziam parte da paisagem cotidiana. Lobos famintos seguiam os viajantes à distância, aguardando um momento de fraqueza. Javalis agressivos atacavam sem aviso, podendo matar um adulto com uma investida. Ursos, embora menos comuns, podiam surgir inesperadamente em florestas densas. Mesmo animais considerados domésticos representavam perigo. Um cavalo podia chutar, uma vaca poderia investida, um cão de rua podia morder e transmitir infecções letais, como a raiva. O visitante moderno não saberia como interpretar seus comportamentos nem como evitá-los. A noite transformava os caminhos em armadilhas mortais. Sem iluminação além de tochas rudimentares, a escuridão era total. Os viajantes ficavam expostos a precipícios invisíveis, valas profundas, raízes traiçoeiras e animais noturnos. Parar não era opção. Dormir ao relento significava risco de congelamento, ataque de animais ou emboscadas. Por isso, a maioria buscava refúgio em estalagens rurais, mas estas eram escassas, caras e extremamente perigosas para estrangeiros. As estalagens medievais, longe de oferecer segurança, eram espaços barulhentos, lotados e cheios de brigas, roubos e conflitos entre viajantes e locais. Os acidentes eram comuns e frequentemente fatais. As carroças podiam capotar em declives, esmagando quem viajava com elas. Ferramentas afiadas, como facas de viagem ou machados para cortar lenha, eram guardadas sem bainha, provocando cortes que, naquele ambiente sujo, resultavam em infecções graves. Até algo tão simples quanto acender uma fogueira podia causar um incêndio acidental, especialmente em florestas secas ou dentro de abrigos improvisados. A falta de água potável complicava ainda mais a viagem. Os viajantes bebiam de rios contaminados, poças ou fontes desconhecidas. Para um visitante do século XXI, acostumado a padrões de higiene rigorosos, ingerir essa água poderia causar vômitos, diarreia severa e desidratação rápida. Em um caminho sem ajuda próxima, esses sintomas seriam letais. A sede obrigava a beber qualquer líquido disponível, mesmo que perigoso. O clima apresentava seu próprio conjunto de ameaças. Sob o sol de verão, caminhar sem proteção causava insolação, tontura e desmaios. No inverno, temperaturas congelantes combinadas com roupas úmidas ou insuficientes levavam à hipotermia. Vento, chuva e neve desgastavam a resistência física a uma velocidade alarmante. Um visitante moderno sem treinamento ou adaptação prévia colapsaria rapidamente. As viagens longas representavam um desafio ainda maior. A falta de alimentos adequados, a necessidade de carregar pertences pesados e a insegurança constante geravam um estresse físico e mental insuportável. Cada dia de viagem diminuía a força, deteriorava a saúde e aumentava o risco de erros fatais.
A solidão, além disso, aumentava a vulnerabilidade. Ninguém acudiria a um estranho ferido no meio do caminho. Medicina baseada em superstição, sangrias, curandeiros e práticas perigosas. Para um visitante do século XXI, acostumado a hospitais, diagnósticos baseados em evidências, antibióticos, analgésicos e profissionais altamente capacitados, a medicina medieval seria um verdadeiro pesadelo. Na Idade Média, a doença não era vista como um problema fisiológico, mas espiritual, moral ou astrológico. O corpo humano era um mistério quase inexplorado e a explicação dominante sobre seu funcionamento, conhecida como teoria dos 4 humores, guiava tratamentos tão rudimentares quanto perigosos. Quem adoecia ficava nas mãos de médicos, cirurgiões, barbeiros ou curandeiros cujas intervenções, longe de curar, podiam acelerar uma morte dolorosa. O primeiro choque seria perceber que a maioria dos médicos universitários não examinava diretamente o corpo do paciente. Consideravam o contato físico indigno ou irrelevante. Em vez de analisar feridas ou ouvir sintomas, examinavam a urina, observando cor, cheiro e textura em recipientes transparentes chamados matulas. A partir dessa análise, propunham diagnósticos que hoje nos pareceriam arbitrários: excesso de bile negra, excesso de fleuma, desequilíbrio quente ou frio. Se um visitante moderno apresentasse febre, tosse ou dor abdominal, o médico medieval interpretaria segundo esse esquema, sem identificar infecções, inflamações ou falhas orgânicas reais. O tratamento mais comum era a sangria. Os médicos acreditavam que extrair sangue purificava o corpo e restaurava o equilíbrio dos humores. Usavam sanguessugas ou lâminas especiais para abrir veias nos braços, pernas ou até no pescoço. A perda de sangue debilitava rapidamente o paciente, causando tontura, desmaios e, em casos graves, choque hipovolêmico. Para alguém do século XXI, sem desnutrição crônica nem tolerância à perda de líquidos, a sangria poderia ser mortal em minutos. Um resfriado ou infecção leve poderia terminar com a extração de sangue suficiente para provocar colapso. Os barbeiros cirurgiões representavam outro risco significativo. Eram responsáveis por amputações, extrações dentárias e tratamento de feridas profundas, mas trabalhavam sem anestesia, sem higiene e com instrumentos compartilhados sem limpeza adequada. Uma simples extração dental poderia causar infecção generalizada. Uma amputação, sem controle de sangramento ou antibióticos, resultava em febre, sepse e morte lenta. Para um visitante moderno, qualquer intervenção cirúrgica medieval era quase uma sentença de morte. Os curandeiros populares misturavam remédios vegetais com superstição. Embora algumas plantas, como alho, mel ou certas ervas antibacterianas, tivessem propriedades reais, a maioria de seus brebagens era ineficaz ou perigosa. Usavam poções feitas com fungos tóxicos, raízes desconhecidas ou animais triturados. Às vezes aplicavam tratamentos mágicos, amuletos, rezas, rituais noturnos ou emplastros com ingredientes podres. Para um visitante moderno que buscasse alívio, esses métodos podiam causar intoxicação severa, queimaduras químicas ou danos orgânicos irreversíveis. A astrologia médica também era central. Os médicos consultavam o céu antes de realizar intervenções, decidindo se uma sangria ou remédio era apropriado segundo a posição da Lua ou de Marte. Se um visitante chegasse doente em um dia desfavorável, segundo o calendário astral, poderia ser negligenciado até que as estrelas fossem favoráveis, permitindo que a doença progredisse sem controle. Doenças mentais eram tratadas de forma ainda mais perigosa, consideradas resultado de possessão demoníaca, melancolia profunda ou desequilíbrio espiritual. Tratamentos incluíam rezas exorcistas, banhos gelados, confinamento, jejum ou golpes destinados a expulsar o mal. Um viajante com ansiedade, desorientação ou pânico poderia ser etiquetado como possuído, submetido a práticas agressivas e desumanas. As epidemias eram enfrentadas com medidas inúteis ou contraproducentes. Durante surtos de peste, queimavam-se ervas aromáticas para limpar o ar, colocavam-se animais mortos perto dos enfermos para absorver os vapores corruptos, ou perfuravam-se bubões com ferramentas sujas, provocando infecções letais. Os médicos medievais não compreendiam o contágio e muitas vezes aproximavam-se demais dos doentes sem proteção, tornando-se vetores de transmissão. Um visitante moderno que confiasse em um médico da época ficaria completamente exposto.
Os hospitais medievais também não ofereciam segurança. Funcionavam mais como refúgios ou casas de caridade do que como centros de tratamento. Os enfermos dormiam juntos em grandes salas, compartilhando mantas, ar e utensílios. As doenças se propagavam rapidamente. Os cuidadores, sem conhecimentos sanitários nem acesso a instrumentos adequados, tratavam doenças graves como se fossem invisíveis. O inverno era o período mais letal. Em boa parte da Europa, especialmente entre os séculos XIII e XIV, os invernos eram mais frios que os atuais devido a flutuações climáticas conhecidas como a Pequena Idade do Gelo. As temperaturas caíam muito abaixo de zero, a neve cobria caminhos e aldeias durante semanas e o vento gelado infiltrava-se por cada fresta das moradias. Para um visitante moderno vestido com roupas atuais que chamariam atenção, seriam incômodas ou ficariam encharcadas rapidamente, o frio penetraria o corpo até os ossos. Nas casas medievais, sem isolamento e com janelas rudimentares, não havia escape térmico. O corpo começaria a tremer, a pele ficaria entorpecida e em pouco tempo surgiriam sinais de hipotermia. O único método de aquecimento era o fogo, e este apresentava tantos riscos quanto benefícios. As chaminés eram primitivas, cheias de fumaça e mal ventiladas. Respirar essa fumaça por horas provocava irritação pulmonar, ataques de tosse, danos respiratórios e dor de cabeça intensa. Para alguém moderno acostumado à calefação limpa, essa combinação de frio exterior e fumaça interior seria intolerável. Dormir junto ao fogo implicava risco de intoxicação por fumaça. Afastar-se, por outro lado, significava congelar-se lentamente. A roupa medieval era insuficiente para resistir ao frio. Os camponeses vestiam capas de lã grossa, mas esses tecidos eram pesados, ásperos e absorviam umidade. Uma tempestade de neve transformaria essas roupas em massas congeladas, coladas ao corpo, acelerando a perda de calor. Os sapatos, feitos de couro não tratado, deixavam entrar água e não protegiam contra temperaturas extremas. Um visitante moderno, sem a resistência adquirida por quem cresceu nesse ambiente, sofreria congelamento nos dedos, pés e orelhas em questão de horas. Em muitos casos, a morte chegava durante a noite. As pessoas simplesmente adormeciam sem perceber que o corpo esfriava até parar. As viagens no inverno eram especialmente mortais. Cruzar uma floresta nevada sem mapas nem abrigos seguros significava ficar exposto ao vento, ao gelo e a animais famintos. Cavalos e mulas escorregavam com frequência, provocando quedas que podiam esmagar os viajantes. As carroças ficavam presas na neve e aqueles que tentavam empurrá-las sofriam exaustão extrema. Um visitante moderno, sem habilidades para se orientar em uma paisagem uniforme e branca, poderia se perder em minutos e morrer congelado antes do amanhecer. O verão, longe de ser um alívio, apresentava seu próprio catálogo de perigos. Sem acesso à água potável, sem sombra adequada e sem mecanismos para se hidratar com segurança, o calor podia ser tão mortal quanto o frio. As temperaturas em certas regiões, especialmente em áreas mediterrâneas, podiam ultrapassar 35 ou 40 graus, mas as pessoas tinham de trabalhar da mesma forma: colher, arar, transportar cargas pesadas, vigiar animais ou reparar estruturas. A desidratação era rápida e perigosa. Um viajante moderno perderia a água em ritmo acelerado pelo esforço físico, mas beber de rios ou poços contaminados equivaleria a ingerir patógenos quase mortais. O suor constante favorecia infecções cutâneas. Na ausência de banhos, a pele se cobria de sal, sujeira e micro-organismos que proliferavam com o calor. Erupções, feridas e úlceras infectadas eram comuns. Quem caminhava longas distâncias sofria bolhas que se abriam, deixando o corpo vulnerável a bactérias do ambiente. Para um visitante do século XXI, não acostumado à fricção constante de roupas pesadas e úmidas, essas feridas poderiam comprometer a mobilidade em poucas horas. O sol direto era outro inimigo. Os chapéus medievais, feitos de tecido ou palha, ofereciam pouca proteção. A insolação causava tonturas, vômitos, confusão mental e, em casos graves, perda de consciência. Em um ambiente sem sombra, sem água limpa e sem assistência médica, uma insolação podia ser fatal. Para alguém do presente, acostumado à proteção solar, hidratação contínua e alertas climáticos, o impacto do calor medieval seria devastador. As chuvas, frequentes e constantes em muitos territórios, transformavam o mundo medieval em um oceano de lama.
As ruas se tornavam valas infestadas de dejetos, e a roupa molhada permanecia úmida por dias. O corpo moderno, sem imunidade ao ambiente, desenvolveria febre, calafrios, tosse e complicações respiratórias rapidamente. O mofo era um inimigo silencioso, impregnava paredes, mantas e colchões, causando infecções pulmonares que, sem antibióticos, podiam evoluir para a pneumonia. As tempestades representavam um perigo adicional. Com casas frágeis, telhados de palha e estruturas de madeira, os raios podiam desencadear incêndios gigantescos. Hortas, celeiros e aldeias inteiras eram destruídos em minutos. Um visitante moderno, sem conhecimento dos abrigos adequados e sem uma comunidade que o protegesse, ficaria exposto a desabamentos, incêndios e caos generalizado. O vento, tanto no inverno quanto na primavera, era outro inimigo constante. Soprando através de paredes finas e telhados mal fixados, arrancava camadas de calor corporal e espalhava fumaça dentro das casas, intensificando doenças respiratórias. Dormir durante uma noite ventosa significava enfrentar frio, barulho extremo, fumaça e o movimento contínuo de estruturas instáveis. Mesmo com bom clima, o corpo moderno enfrentaria dificuldades para se adaptar. A umidade constante debilitava os músculos, provocava dores articulares e agravava qualquer ferida ou assadura. A combinação de frio noturno e calor diurno esgotava as defesas físicas, causando febre, fadiga extrema e colapso metabólico. Castigos e execuções públicas. Um simples mal-entendido podia levar à forca ou à prisão. Na Idade Média, a justiça não era um sistema criado para proteger as pessoas, mas um mecanismo para preservar a ordem social por meio do medo, do exemplo e da brutalidade. Para um visitante do século XXI, acostumado a códigos legais, tribunais regulados e direitos fundamentais, descobrir que uma palavra maldita, um gesto mal interpretado ou um simples mal-entendido poderiam desencadear uma execução pública seria uma experiência aterradora. O mundo medieval era um cenário em que a vida humana tinha um valor relativo, onde as autoridades dispunham da violência como uma ferramenta pedagógica e onde ninguém, nem mesmo um inocente, estava a salvo da forca, da prisão ou de castigos físicos irreversíveis. A primeira coisa que um visitante moderno notaria seria a onipresença do castigo físico. Nas aldeias, praças e mercados, era comum ver troncos, pelourinhos e potros improvisados. Esses instrumentos não eram decorativos nem simbólicos. Eram usados cotidianamente para disciplinar aqueles que infringiam normas que, da perspectiva atual, pareceriam triviais. Roubar um pedaço de pão, falar fora de hora, blasfemar, discutir com um guarda ou simplesmente chegar de outra região sem poder comprovar um ofício ou um propósito claro, bastava para ser punido. Para o viajante moderno, vulnerável por seu sotaque estranho, suas roupas incomuns e seu desconhecimento das leis locais, cada interação representaria um risco. As punições menores, se é que podiam ser chamadas assim, eram brutais e hoje seriam consideradas torturas, se não crimes contra a humanidade. O tronco consistia em prender a cabeça e as mãos dentro de uma estrutura de madeira, deixando a pessoa imobilizada por horas ou dias. Durante esse tempo, a multidão podia insultar, agredir ou atirar lixo no punido. O impacto psicológico para um visitante do século XXI seria devastador, mas o dano físico seria igualmente severo. Exposição ao frio, desidratação, golpes aleatórios e risco de infecção por feridas abertas. Em alguns casos, os prisioneiros morriam no tronco antes que alguém os libertasse. Outro castigo comum era o açoite público. Em muitos territórios, os infratores eram parcialmente despidos e açoitados com chicotes feitos de couro ou fibras vegetais endurecidas. As feridas se abriam, sangravam e ficavam expostas à poeira, à sujeira e aos parasitas do ambiente medieval. Para um visitante moderno, com a pele não acostumada a agressões constantes, os açoites poderiam causar hemorragias graves, choque traumático ou infecções que evoluíssem para febre ou gangrena.
As mutilações eram penas rotineiras. Cortar orelhas, nariz, dedos ou mãos era uma forma de marcar os criminosos para sempre. Esses castigos buscavam tornar visível a transgressão e advertir a comunidade. No caso dos estrangeiros, o risco era ainda maior. Por não terem família nem comunidade que respondesse por eles, eram candidatos ideais apenas exemplares. Basta imaginar ser acusado de roubar um pedaço de pão e, sem um julgamento real, acabar com uma mão amputada, sem anestesia e em um ambiente onde a ferida não teria outro tratamento além de um pano sujo e a esperança de não morrer de infecção. A prisão medieval, longe de ser um lugar para cumprir penas reguladas, era mais uma antecâmara da morte. As prisões eram porões úmidos, celas minúsculas sem luz e espaços infestados de ratos, pulgas e doenças. Não havia camas, banheiros nem água potável. Os detidos dormiam sobre o chão de pedra, muitas vezes acorrentados, respirando o ar viciado de lugares onde a morte era frequente. Nesses espaços misturavam-se criminosos reais, devedores, estrangeiros acusados sem provas e mulheres apontadas como bruxas. Um visitante moderno não sobreviveria sequer uma noite nessas condições. A hipotermia, a desidratação e as infecções agiriam rapidamente. As execuções públicas, porém, eram o ponto culminante do sistema penal medieval. A forca era o método mais comum. Os condenados eram levados à praça central, muitas vezes após terem sido torturados para revelar a verdade. A multidão comparecia em massa. Crianças, idosos, comerciantes, camponeses, todos assistiam ao ato com uma mistura de indiferença e curiosidade. Para eles, as execuções faziam parte da paisagem social, um aviso necessário para manter a ordem. Para um visitante do século XXI, sensível à violência explícita e sem o endurecimento psicológico da época, presenciar uma execução pública provocaria náuseas, tontura, trauma imediato e, sobretudo, terror ao compreender o quão fácil seria tornar-se a próxima vítima. Além da forca, existiam castigos ainda mais brutais. A decapitação, geralmente reservada a nobres ou criminosos de alto perfil, podia falhar se o carrasco não fosse habilidoso, prolongando a agonia. O enforcamento prolongado, em que o condenado levava minutos ou até horas para morrer, era comum entre os plebeus. Em regiões de influência germânica, a roda era usada para esmagar ossos até que o corpo se tornasse irreconhecível. E em áreas com forte controle religioso, a fogueira era um espetáculo destinado a punir a heresia, a bruxaria ou a insubordinação moral. O simples fato de demonstrar desconhecimento dos rituais religiosos locais podia gerar suspeitas. Um visitante moderno, incapaz de seguir perfeitamente os costumes, seria um alvo evidente. A acusação de bruxaria era especialmente perigosa. Embora seu auge viesse séculos depois, já na Idade Média existia um medo profundo do sobrenatural. Um estranho que falasse sozinho, usasse objetos desconhecidos ou apresentasse comportamentos considerados incomuns podia ser acusado de pactuar com forças malignas. Essa acusação bastava para desencadear interrogatórios sob tortura, encarceramento e, em alguns casos, execução. Para alguém do século XXI, com gestos, expressões e hábitos totalmente alheios à vida medieval, o risco de ser apontado era altíssimo. A justiça era tão arbitrária que nem sequer era necessário cometer um crime real. Em tempos de fome, peste ou tensões internas, as autoridades buscavam culpados para acalmar a população. Os forasteiros costumavam tornar-se bodes expiatórios. Uma colheita perdida, um incêndio acidental ou uma doença repentina podiam ser suficientes para que uma comunidade apontasse o visitante. Nesse contexto, a defesa era inútil. Sem testemunhas, sem família, sem documentos e sem conhecimento do sistema, qualquer tentativa de explicação seria ignorada. A função principal do castigo medieval não era reabilitar, mas intimidar. A crueldade tinha um propósito pedagógico: lembrar a todos que a ordem social era frágil
e que qualquer desvio podia destruir vidas. Os castigos públicos reforçavam a hierarquia. Lembravam aos plebeus que seu destino dependia do senhor feudal, do clero e dos costumes locais. Para um visitante moderno, acostumado a uma noção de justiça baseada na igualdade perante a lei, essa realidade seria insuportável. Mesmo nos melhores cenários, escapar de uma acusação não garantia segurança. Quem havia sido apontado ficava socialmente marcado. As suspeitas podiam reaparecer a qualquer momento. As mulheres, especialmente estrangeiras, eram vulneráveis a acusações de bruxaria ou imoralidade. Os homens, a acusações de espionagem. Os jovens, de vadiagem. Os mais velhos, de superstição. Todos, sem exceção, podiam cair sob a arbitrariedade de um sistema que usava a violência como primeira resposta. Assim, para um visitante do século XXI, a Idade Média seria um ambiente em que a vida poderia terminar não por doença, fome ou acidente, mas por um simples mal-entendido ou pelo uso caprichoso do poder legal. Uma palavra maldita em um mercado, um olhar considerado desrespeitoso para um nobre, um objeto estranho encontrado no bolso, uma tentativa de explicar algo que os locais não compreendessem. Qualquer um desses detalhes poderia condená-lo à forca sem mais.